Bom, aí eu vim mostrar pra vocês um que eu tenho aqui já bem adiantado, é o mesmo processo que eu mostrei pra vocês, mesma quantidade de correntes iniciais, quantidade de carreiras, eu fiz aqui bastante já, que é o tanto que a gente precisa. Aí eu vou medir pra vocês, contar quantas eu fiz, tá? Aqui nessa espessura de fio, se você tiver mudado a espessura de fio, sempre falo, ao invés de você contar pela quantidade de carreiras, você vai contar pela medida, tá? Vai se adaptar de acordo com a medida que ficou a bolsa. Então, aqui, ó, será dobrado assim, vou mostrar aqui pra vocês. Será dobrado assim. E aqui vai ser a altura da bolsa, aqui a largura da bolsa, tá? Então, essa quantidade de pontos aqui, depois a gente vai fazer uma lateral aqui, ó, redonda. E do outro lado também. Nós vamos, quando terminar aqui, vamos fazer essa lateral redonda assim, tá? Então, a altura da bolsa será mais ou menos isso aqui. E aí, a largura eu defini de acordo com a quantidade de carreiras. Eu fiz quantas carreiras? Eu vou contar com vocês, tá? Ó, começando dessa primeirinha aqui, ó. Esse primeiro V que tá em pé, né? Porque aqui, na verdade, não foi V ainda. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 vezes, tá? Então, fiz 22 vezes o V, né? Completando aqui o Vzinho. E a medida desses 22 vezes, né? 22 vezes que eu fiz, que eu não vou dizer carreiras, porque é carreira de ida e volta, então não dá pra contar a quantidade de carreiras, né? Por isso que eu conto dessa forma esses Vzinhos aqui, que é pra vocês olharem direitinho no de vocês. Então, a medida que fica ó, basicamente 25 centímetros. Esse aqui vai ser a largura da nossa bolsa, tá? Que foi como eu dobrei aqui pra vocês, ó, dessa forma. A quantidade de carreiras define a largura que fica a sua bolsa. Eu quero uma bolsa de 25 centímetros aproximadamente de largura. Por isso que eu fiz até completar aqui 22 vezes, que deu 25 centímetros, certo? Se você quer uma bolsa mais larga ou mais estreita, você vai diminuir ou aumentar a quantidade de carreiras, tá bom? Então, vamos fazer até chegar nessa medida. E agora, ó, vou pegar aqui a agulha novamente. Até coloquei aqui o marcadorzinho aqui na laçadinha, que é pra não desmanchar enquanto eu tava explicando pra vocês. Agora, nesse momento, nós vamos fazer uma corrente para dar altura, vamos virar nossa peça, e agora a gente volta fazendo somente pontos baixos. A partir de agora que nós chegamos na medida que precisamos, puxar aqui o fio que enganchou, né? Pronto, aqui já chegamos na medida que nós precisamos. Então, por conta disso, agora a gente vai apenas fazer a carreira toda de ponto baixo. Então, você entra aqui no primeiro ponto, faz um ponto, entra no próximo, outro ponto. Então, nós vamos repetir aqui ponto sobre ponto, lembra que a gente tem 49 pontos, né? Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Em cada um dos pontos de base, ó, você entra, por aqui fica mais fácil de a gente ver, ó, tá? Em cada um você entra e faz um ponto, até o final da nossa carreira. Aqui, chegando ao final, o último ponto, a gente faz uma corrente para dar altura, vamos virar o trabalho mais uma vez. E aqui a gente vai fazer mais uma carreira de ponto baixo, só no ponto baixo, lembrando que essa vai ser a última carreira, tá? Então, é só seguir fazendo, né, ponto sobre cada ponto de base, tá? Agora sim, concluí aqui a segunda carreira, a gente vai cortar esse fio, arrematar, né, esconder lá, aqui pra parte de trás, tá? E aqui eu vou medir pra vocês mais uma vez, porque como a gente fez essas duas carreiras, ele aumentou um pouquinho, né? Então, eu vou dar mais, ó, medir aqui novamente, ficou agora com 27 centímetros, tá? 27 centímetros. A largura aqui da nossa bolsa. É uma largura bem bacana, né? Cabe bastante coisa dentro. Aí, aqui, ó, é só a gente cortar esse excesso de fio aqui. Deixa mais ou menos aqui, ó. Vou fazer aqui uma corrente, tá? Ó, final. Depois do ponto, faço só uma corrente, aí puxo, aí agora sim eu vou cortar. Assim. Então, tira aí o que vem do novelo. E aqui pelo lado de dentro, você pode até pegar uma agulha de espessura mais fina
pra te ajudar nos arremates. Então, tô com uma aqui menorzinha, ó, 3, tá? Aí, você vem aqui pelo lado de dentro, traz esse fio, lá aqui pra esconder ele pra cá, tá? Aí, aqui você vai passando de forma aleatória por alguns pontos. Não tem lugar exato, né? Sempre falo isso, porque às vezes a pessoa fala, Daniela, não sei como é que eu faço. Qualquer lugar, o importante é que você faça só do lado de dentro aqui, que vai ficar pra dentro da bolsa, e não pelo lado de fora, tá? Pra não ficar aparecendo. Aí, passa por alguns pontos mesmo aí, pra ele ficar bem seguro, não ter perigo de desmanchar. E aí, feito isso, a gente vai pegar o isqueiro, vamos queimar e com a parte azul da chama, ó, pra ficar bem, virar uma colinha, depois você vem e aperta com o próprio isqueiro. Pronto, selou, tá colado e arrematado. Aí, a gente vai deixar essa peça central aqui de lado. Inclusive, você pode fazer a mesma coisa já com a perninha inicial, né? Já arrematar também. E nós vamos deixar ela de lado aqui pra gente poder fazer agora a parte das duas laterais, tá? Bom, e pra confeccionarmos a lateral, a gente vai fazer um anel mágico, porque ela é no crochê circular, tá? Então, você faz um anel mágico assim, ó, eu gosto de fazer dessa forma. Fica um xizinho, certo? Aí, do lado de cá, né, da parte de cima aqui dos dedos, da frente, você vem com a agulha por baixo do primeiro fio e pega o segundo, já faz uma voltinha, assim. Feito isso, você vai prender aqui e soltar o dedo. Aí, você vai pegar o fio que vem do novelo, vai colocar na agulha e passar por dentro desse ezinho aqui que a gente colocou, tá? Passou, aí você vira assim para o seu lado esquerdo, ó, ficar 2 fiozinhos, tá? Que é essa perninha inicial, e a gente poder fazer o anel mágico corretamente. Aí, aqui dessa forma, né, do lado esquerdo, estando aqui as 2 perninhas de fio, é o lado correto, pra gente poder ter seus pontos, tá? E do outro lado, o lado que tá a agulha, é o lado que fica apenas um fiozinho. Aí, você vem e pega aqui o fio do novelo, ó, posiciona direitinho. Esse primeiro pontinho que a gente fez aqui é só o inicial, tá? Na verdade, ele é só como se fosse pra dar altura, né? Mas o primeiro mesmo é isso. Você vai entrar por dentro do anel mágico, vai pegar o fio que vem do novelo, sobe e faz o primeiro ponto, tá? Fizemos um ponto baixo. Pega de novo, faz o segundo. E agora, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto ponto, certo? A gente precisa fazer 6 pontinhos aqui dentro do anel mágico. Feito esses 6 pontos, você vai fechar ele, mas não fecha ele todo agora não, tá? Deixa assim meio aberto pra facilitar aqui na próxima carreira. Então, você fecha aqui, né? Puxa essa perninha inicial, fecha, deixa ela de lado ali. Agora, a gente vai fazer a emenda pra iniciarmos a segunda carreira. Então, você vai subir essa laçadinha, aí você vai ver que tem aquela perninha aqui, ó, o pontinho que a gente fez só pra dar altura. Esse, sim, é o primeiro ponto, ó, primeiro dos 6, tá? Então, aquele que fez só pra dar altura não conta. Então, pula esse primeiro, entra atrás do segundo, assim, tá? Na parte de cima do ponto, vai pegar a laçada, colocar na agulha e puxar aqui pra trás, certo? Feito isso, agora você vem por baixo, ó, você segura aqui essa laçadinha pra ela não voltar e vem por baixo dela e em cima do primeiro ponto que você pulou. Tá vendo? Dessa forma. Aí, você vem, ó, coloca a agulha na laçada e puxa o fio, ó. Puxa um pouquinho pra ajustar. Ajustou, aí você pega o fio, coloca na agulha e traz ele aqui por baixo disso aqui tudo, ó. Vai ser chatinho mesmo primeiro, mas a gente vai conseguir, tá? Ó, passa. E eu passei hidratante nas mãos, né? E aí, fica mais lisinha a agulha. Mas consegui. Pronto, sobe a altura aqui do ponto, aí pega o fio e passa e faz o primeiro ponto, tá? Então, já fizemos a emenda e o primeiro ponto da próxima carreira, que no caso é a nossa segunda carreira. Bom, e nessa segunda carreira, nós vamos estar duplicando a quantidade de pontos. Se na primeira a gente fez 6, nessa a gente vai fazer 12, tá? Ou seja, a gente vai fazer para cada ponto do anterior, da carreira anterior, a gente vai fazer 2 pontos nele, tá? Ou seja, serão aumentos, né? Então, serão 6 aumentos. Então, eu já fiz um ponto aqui nesse primeiro, agora eu vou entrar no mesmo lugar aqui cavando, ó. Procurar aqui um buraquinho, entrar, puxar o fio e fazer o segundo. Então, fizemos 2 pontos entrando no mesmo ponto de base. Agora, nós vamos pro próximo ponto. O próximo faz a mesma coisa, ó. Entra de novo e faz o segundo ponto baixo. Então, fizemos mais um aumento.
Vamos pro próximo ponto, ó. Entra aqui, faz um, entra de novo e faz 2. Próximo ponto, 1 e 2, certo? Próximo ponto, 1 e 2. E o último ponto, que é esse aqui, lembrando que eu estou fazendo ponto baixo normal, que pega apenas 2 perninhas do fio aqui, ó. Não estou fazendo aquele que é centrado, que é bem no centro do ponto, tá? Então, é ponto baixo normal mesmo. Então, aqui eu vou fazer os 2 últimos aumentos. Feito isso, agora eu vou puxar bastante aqui essa perninha inicial pra fechar o buraquinho. Aí, aqui do lado de trás, né, eu vou dar aqui 1 ou 2 nozinhos só pra prender o que eu já apertei o nozinho inicial, o anel mágico, pra não ter risco de desmanchar, porque hoje a gente sabe que o fio náutico ele é bem deslizante, né? Então, eu dou o nozinho aqui e aí ele fica o buraquinho sempre fechadinho. Agora, eu vou fazer a emenda novamente, a mesma emenda que eu passei da primeira pra segunda, a gente vai fazer da segunda pra terceira carreira, ok? Aí, aqui, você sobe a laçadinha, vamos repetir, ó. Esse aqui foi o primeiro ponto, tá? Nessa segunda carreira, ele já é o primeiro ponto, esse aqui foi o segundo. Então, vamos vir atrás do segundo, aqui, pega essa laçada, coloca na agulha e passa pra trás. Muita gente já sabe fazer essa emenda, tá? Mas quem não souber, eu tô repetindo pra que vocês possam aprender. Aí, depois que eu coloquei a laçada pra trás, eu venho com a agulha por baixo aqui, ó, dessa laçadinha, coloco na agulha e puxo, tá? Puxo pra ajustar. Ajustou, aí você pega o fio, passa aqui por baixo, traz aqui pra frente, sobe a altura do ponto e faz o primeiro ponto, que esse aqui é o primeiro ponto da carreira, tá? Feito isso, agora a gente vai entender como funciona as emendas, né? Na verdade, os aumentos dessa carreira, da terceira carreira. Então, na carreira anterior, a gente fez 6 vezes de 2 em 2 pontos, ou seja, 6 aumentos. Nessa carreira, vai funcionar assim, um ponto aqui eu faço sozinho, no próximo ponto de base eu faço 2, ou seja, um aumento. Um eu faço sozinho, o outro aumento. Um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento, até finalizar. Então, aqui, ó, já fiz um sozinho, agora eu vou pro próximo ponto, vou fazer o aumento. Só que antes disso, eu vou pegar essa perninha inicial aqui, ó, colocar pra ela ficar no meio dos pontos, ó. E eu ficar arrematando ela já, tá bom? Aproveitar aqui meu tempo, né, e já ir fazendo esse trabalho de arremate dessa perninha inicial. Então, fiz um ponto, agora eu vou fazer mais outro, porque aqui é o lugar do aumento, tá? Mais outro no mesmo lugar. Então, fiz um sozinho, no outro ponto, um aumento. Agora é a vez do sozinho. Então, no próximo ponto, eu venho e faço um sozinho. Aí, agora é a vez do aumento. No próximo ponto, eu entro e faço 2 juntos, que é o aumento. Aí, no próximo, um sozinho. Aí, no próximo aqui, ó, a gente faz o aumento. 2 juntos, entrando no mesmo ponto. Certo? E aí, a gente vai seguir fazendo, ó, toda a carreira assim. Um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento, até finalizarmos. Então, aqui eu cheguei ao final da nossa terceira carreira, tá? Aqui eu já trabalhei arrematando a perninha inicial bastante, agora eu deixo ela de lado. Posso até vir aqui com o isqueiro logo, tá? Pra queimar essa pontinha e colar. Então, ela mais pra cá. Assim. Medo de me queimar aqui. Pronto, aí cola e aperta com o próprio isqueiro, já arrematamos a perninha inicial, certo? Agora, a gente vai repetir aquela mesma emenda, né, invisível, pra passarmos pra próxima carreira, tá? Então, você vai pular o primeiro ponto, entra atrás do segundo, sempre o mesmo processo, ó. Coloca a agulha na laçada, com o tempo se torna tão prático isso, tão rápido, né? Na verdade, já é rápido, mas quando a gente tá aprendendo, a gente demora um pouquinho. Mas aí, quando a gente aprende mesmo, aí você faz bem rapidinho. Então, passei aqui, coloco o fio debaixo da laçada, a agulha debaixo do fio, né? Coloco lá na laçada e ajusto. Pego o fio, traz aqui pra frente, ó, por baixo disso aqui tudo. Cadê você, meu fio? Consegui, pronto. E aí, sobe o primeiro ponto, certo? Agora, nessa quarta carreira, os aumentos serão o seguinte: um sozinho, no próximo ponto, outro sozinho e no outro o aumento. Um sozinho, um aumento. Um sozinho, um aumento. Ou seja, 2 sozinhos e um aumento. Vai ser sempre assim, a gente vai seguir fazendo. Então, já fiz um sozinho, vou pro segundo sozinho. Entro aqui. Tá entrando aqui no centro do ponto. Deixa eu pegar bem em cima.
Entro, pego o fio e faz o ponto. Agora, eu fiz o segundo sozinho. Agora, vamos pro terceiro ponto de base, que é agora o lugar do aumento. 1 e 2. Então, vai repetir. Um sozinho, outro sozinho, e agora o aumento, que são 2 pontos juntos no mesmo ponto de base. Certo? Então, a gente vai seguir fazendo assim. 1, 2 sozinhos, o aumento. 1, 2 sozinhos, o aumento. Até finalizarmos a nossa carreira. Bom, e aqui, ao finalizarmos a nossa quarta carreira, tô finalizando, né? Falta aqui, na verdade, 2 pontos, que é o último aumento, tá? Aí, a gente vai repetir a mesma emenda, mesma coisa, tá? Vamos passar para nossa quinta carreira. Essa base aqui, nossa, ela é feita com 8 carreiras, tá? E aí, eu vou explicar para vocês mais essa carreira aqui, aí as próximas vocês vão fazer aí sozinho, porque os aumentos, eles são gradativos. Então, você viu que nessa anterior era 2 sozinhos e um aumento. Antes dela era 1 sozinho e um aumento. Então, 1 sozinho e um aumento, 2 sozinhos e um aumento. Nessa é 3 e um aumento, na próxima 4 sozinhos e um aumento. E assim vai indo gradativamente, até a gente finalizar a quantidade de carreiras que nós precisamos, tá? Então, nessa é 3 sozinhos e um aumento, tá? Que agora aqui nós estamos começando a nossa quinta carreira. Então, aqui, 2 e 3 sozinhos, ó. Aí, agora, nesse outro, o aumento. Então, é só você seguir esse padrão, tá? Gradativo a cada carreira. Então, eu sigo fazendo, é só você contar também, né? Se não contar, às vezes a gente pode errar a quantidade de pontos. Não pode errar, a gente não deve errar, porque a gente vai precisar de um ponto específico, quantidade específica, para dar certo na hora de unir lá na peça central da bolsa, tá? Então, vai contando aí mesmo, 3 sozinhos e um aumento, 3 sozinhos e um aumento até finalizar. A próxima carreira conta também, tá bom? Pra não ter erro aí. Então, vou finalizar aqui, já volto com vocês. Bom, aqui já finalizei a quinta carreira, já fiz a emenda, estou iniciando a sexta carreira. E o aumento, como eu falei, é gradativo. Se na anterior a gente fez 1, 2, 3 sozinhos para chegar no aumento, nessa vai ser 1, 2, 3, 4 sozinhos e um aumento, tá? Só que aqui eu voltei para explicar para vocês que vocês podem alternar os lugares do aumento, para eles não baterem sempre em cima do outro, como tá batendo, ó. E não ficar tão pontudo assim, tá? Se você achar que o seu tá ficando assim muito pontudinho, no lugar do aumento ficar muito proeminente, você pode alternar, vai fazer o mesmo processo gradativo de aumento, só que alternar o lugar onde o aumento vai cair. Ao invés dele cair aqui, você bota pra ficar bem aqui, por exemplo, no meio, tá? Dos que foram aumentos da carreira anterior. Então, o que é que a gente vai fazer? Entende bem que essa carreira são 4 sozinhos e um aumento. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer somente um, já vou fazer o aumento aqui, ó, que é 2 pontos no mesmo ponto de base. Aí, agora, como é 4 sozinho, eu vou fazer os 4 próximos sozinhos aí, ó. 1, 2, 3 e 4, certo? Aí, agora, é a hora de fazer o aumento de novo. Aí, você vem e faz o aumento. 1 e 2. Aí, faz 4 sozinho, um aumento. 4, um aumento por toda a carreira. E aí, dessa forma, a gente vai estar intercalando. Que o aumento ia bater aqui, ele ficou aqui, ó. Tá entre um e outro. Vai fazer com que fique menos pontudinho, tá? Só se você quiser, você pode fazer isso. Eu explico porque facilita um pouco mais, né? Pra quem quiser deixar mais redondinho aí a nossa peça. E aí, chegando aqui ao final da carreira, ó, me sobra 3 pontos. Que contando com o primeiro que a gente fez aqui, antes do primeiro aumento, aí dá 4 certinho, tá? Então, pessoal, aqui a gente fez, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Nós vamos fazer 8 carreiras no total. E aqui, faço a emenda, né, conforme eu já expliquei pra vocês. Passo pra próxima carreira. Na próxima, a gente vai fazer 5 sozinhos e um aumento. 5 e um aumento até finalizar a carreira. Que aí, no caso, a gente vai estar fazendo a 7ª carreira. E a 8ª carreira, eu volto com vocês para explicar melhor. Porque na 8ª carreira eu vou fazer uma pequena alteração, aí eu explico para vocês na 8ª, tá bom? Se você quiser continuar fazendo os aumentos no mesmo lugar que tá aqui, você pode, ou como pode também iniciar repetindo, né, o das carreiras anteriores, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, faz aqui a emenda. Traz o fio, sobe a altura do ponto e faz o primeiro.
Então, a gente pode seguir e botar aumento em cima de aumento, ou pode intercalar fazendo assim, 1, 2, 3, 4, 5, aí no próximo você faz o aumento, tá? Que aí vai ficar onde era pra ser nas carreiras anteriores, mas como a gente já fez uma intercalando, aí já não vai ficar tão pontuda, tá? Então, eu vou seguir fazendo 5 e um aumento, 5 e um aumento até finalizar. Aí, termino essa. Quando tiver na oitava, eu retorno com vocês. Quase finalizando a nossa oitava e última carreira. Eu segui fazendo o mesmo padrão de aumento das carreiras anteriores, né? Que é gradativo. Nessa carreira, é 6 sozinhos e um aumento. 6 e um aumento até finalizar. E aí, aqui eu voltei já quase no finalzinho dela, ó. Fiz aqui o último aumento, aí vai me sobrar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aí, aqui tem 2, ó. 5, 6 antes do próximo aumento. Então, tá dando certinho 6 e um aumento, tá? Quando você terminar a oitava carreira, você vai contar direitinho aí e tem que ter 48 pontos, certo? Se não tiver, porque você errou em algum pontinho aí, e o certo é que fique 48 pontos ao final da nossa oitava carreira. Só que aí nós precisamos de 49 pontos, então eu vou acrescentar só mais um pontinho, ou seja, fazer mais um aumentinho aqui, nesse último ponto, pode ser qualquer lugar, como eu vou fazer aqui no último ponto mesmo, tá? Vou acrescentar só mais um ponto, porque eu preciso de 49, eu já explico melhor pra vocês, tá? Então, agora eu tenho 49 pontos. Por que tem que ser 49? A gente pega aqui a peça central, ó, essa aqui, e lembra que a nossa lateral vai ser aqui, tá, ó? Certo? Vai ser aqui que a gente vai fixar, né, costurar, deixa eu organizar aqui, a nossa lateral, tá? Então, aqui, ó, essa carreira, né, quase não falo, essa carreira aqui, ó, ela tem 49 pontos, que foi a gente fez inicial, lembra? 40, a gente fez 50 correntes e voltou com 49 pontos, tá? Então, se ela tem 49 pontos aqui e aqui, então, as duas laterais eu preciso ter 49 pontos, porque a gente vai costurar ela aqui, certo? Dessa forma aqui, ó. Então, por isso que eu acrescentei mais um pontinho aqui, pra poder dar certo com a nossa peça aqui central, tá? Se você alterou alguma coisa aí, você vai analisar direitinho quantas carreiras você vai ter que fazer, ou quantos pontos tem que ter, pra dar certo com a sua peça aí, tá bom? Então, o importante é que dê certo a quantidade de pontos aqui com a parte lá onde fica a lateral da nossa bolsa. Aí, aqui o que nós vamos fazer antes de a gente, né, começar a outra lateral, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar essa peça aqui, colocar por cima do tecido, tá? Nesse momento mesmo, pra gente poder tirar a medida do forro. Porque aí fica muito mais fácil fazer nesse momento do que depois que a peça estiver unida lá na parte central da bolsa, tá? Então, eu tô aqui com o tecido, ó, não é a mesma cor, mas é um tecido assim bem, né, puxado pro roxo, e então eu escolhi esse aqui pra essa bolsa, tá? Eu vou organizar ele aqui pra gente poder medir, tá? Então, eu vou esticar ele na bancada. Ó, vamos esticar aqui na bancada. Eu tenho esse pedaço aqui, ó, que vai dar certinho pra mim aproveitar, pra mim fazer aqui a lateral. Então, o que a gente vai fazer é isso. Nós vamos agora riscar aqui, ó. Riscar o tecido aqui, depois vem aqui, risca, que é duas laterais, né? Então, risca outra vez. Feito isso, aí nós vamos medir a peça central, tá? Ó, pega aí outra parte, eu vou pegar aqui outra parte do tecido, pra mim esticar direitinho e cortar, né? Medir e cortar certinho aqui, ó, o tecido, tá? Pra peça da lateral. Então, meço certinho, rente com o que deu aqui a minha lateral e corto. Então, aí eu vou ter 2 tecidos, 3, na verdade, né? De acordo com a medida das peças da bolsa. Um de acordo com essa central e 2 das duas laterais, certo? Esse tecido aqui é um tecido muito bom, pessoal, eu gosto muito de usar ele. É um pouquinho mais carinho, mas ele dá uma valorizada, né, nas bolsas. É o tecido Jaguar, gosto muito de comprar dele. Compra nesses lugares que vende tecido mesmo. Mas se você não quiser usar dele, não tem problema, tá? Você escolhe o tecido que você gostar, né? O material que você gostar também, tá bom?
Bom, aí eu cortei aqui os dois, né, referente às laterais, já cortei também da peça central, tá? Só que o que eu vim mostrar pra vocês é que você pode tanto, aqui tá parecendo até que tá torto, né, mas acho que não, é isso mesmo. Você pode tanto costurar na máquina, tá? Como você pode costurar à mão. Eu decidi trazer pra vocês mostrando a costura à mão, sem precisar de máquina, que eu acho que vai facilitar pra muita gente. Então, esse modelo aqui dá pra fazer das duas formas. Então, eu vou escolher mostrar pra vocês a forma que a gente faz toda a costura à mão, sem precisar usar a máquina, tá bom? Então, aqui, ó, você vai pegar a peça, tá? Só fizemos uma, depois que a gente finalizar esse processo, que a gente vai fazer a segunda, tá? Então, você vai pegar aqui essa peça, vai pegar aqui o tecido do forro e vai dobrando assim, ó, tá? Vai dobrando e colocando aqui, tá? É uma dobra bem pequena porque ele é arredondado, né? Não é reto. Então, você vai dobrando e pode ir prendendo aqui. Porque aí você vai costurar a mão, ó, certo? Então, você vai dobrando direitinho e vamos costurando a mão mesmo. Se você quiser, você pode estruturar essa peça aqui, mas eu não vou fazer, vou deixar ela molinha mesmo. Ela vai ficar até um pouco mais pra dentro, mas é normal, tá bom? Mas se você quiser, sim, você pode pegar, por exemplo, a tela de estruturar, que é essa aqui, ó, da tela plástica da Bags Acessórios. Pode cortar na medida do fundo, redonda, um pouquinho menor, pra você deixar ela entre o tecido e o crochê, tá? Aí ela vai ficar mais estruturadinha, mais retinha. Tem essa opção também, tá? Mas eu vou fazer ela simples mesmo, sem estruturar. Até pra facilitar um pouco mais aqui pra vocês, tá? Olha, já coloquei aqui o fio na linha, tá? Coloco sempre 4 perninhas de fio, quem me acompanha sabe, porque eu gosto de deixar ela bem forte essa costura, né? Mas fica super a critério você colocar, né, quantos você quiser. E também você fazer com fio invisível, se você quiser, tá? Então, ó, eu já prendi aqui do lado, só pra me saber que ele tá no lugar certo, pra não ficar saindo, tá? E aí, eu vou dobrar um pouquinho aqui pra dentro. Primeiro, eu vou dar vir aqui mais embaixo um pouquinho pra prender o nozinho inicial, né? Então, puxa até prender, certo? Feito isso, agora sim a gente vai começar a costura. O que vocês têm que ter atenção aqui é pra na hora da costura a gente não passar prendendo isso aqui e nem esse ponto aqui de cima, nenhum desses dois, tá? No máximo até a perninha aqui de baixo dessa última carreira, tá bom? Pra não atrapalhar na hora da gente fazer a emenda dessa peça aqui da lateral com a peça central. Então, aqui você vai vir, ó, por cima aqui do forro, deixa eu entrar aqui direitinho, assim, tá vendo a dobra aqui, ó? Vem aqui por cima, e onde você for sair com a agulha, você entra no crochê, caminhando de baixo pra cima, e saindo aqui um pouco pra minha esquerda, tá? Ele não vai sair reto, ele vai sair indo pra lá, pra ir caminhando mesmo aqui a minha costura, tá? Aí, eu pego aqui o fio, a agulha e puxo o fio. É bem chatinho da gente costurar, porque ele não tá muito assim, né? A borda não tá feita, a gente vai fazer a borda na própria costura, tá? E aí, ó, vou dobrando, organizando. Aí, eu venho, onde tá a linha aqui, ó, a linha tá aqui, eu entro no tecido retinho onde tá a linha, ó, tá vendo? Então, é aqui que eu vou entrar, caminhar por dentro dessa dobrazinha aqui na parte de cima. Aí, onde eu sair com a agulha aqui, eu já saio entrando no crochê e vindo de baixo pra cima, tá vendo? Daqui pra cá, caminhando pra minha esquerda, certo? Puxo o fio, e aí já tá costurado esse aqui, ó. Continuo fazendo o mesmo processo. Onde tá a linha, eu entro no tecido. Eu ajeito aqui a bordinha de novo, ó. Costurando e ajeitando, tá? Porque é redondinha, mais chatinho um pouquinho. Então, eu entro aqui, retinho de onde tá o fio. Caminho aqui por dentro. Onde eu for sair com a linha, eu já saio entrando na bolsa. E caminhando pra minha esquerda, tá? Lembra que eu não tô pegando essas duas perninhas de cima do ponto da última carreira, pra não atrapalhar na hora da gente fazer a costura dessa peça com a central, tá? Lateral com a central. Dobro novamente e assim eu vou seguir fazendo. Vou costurando até a gente finalizar, tá? Sempre dessa forma, ó. E aí, assim, outra coisa que eu posso deixar aqui pra vocês é que quando... Ó, vou terminar bem aqui logo. Quando eu tiver costurado um tanto assim, mais ou menos isso aqui, ó, daqui pra cá, eu venho, puxo aqui bem o fio pra ajustar, dou um nozinho só pra prender o que já foi costurado, certo?
E aí, continua a costura novamente. Por que que eu faço isso? Porque eu quero mais segurança. Então, se por acaso esse nozinho desmanchar em algum momento, perdão, essa costura desmanchar em algum momento, mas o nozinho vai ficar prendendo de vez em quando e não descostura tudo de uma vez, né? Então, fica mais seguro. Aí, eu vou continuar fazendo, ó. Costurando, costurando, até a gente finalizar todo ele. Então, pessoal, aqui eu já costurei, ó, vocês podem ver que ficou bem bacaninha, né? E aí, eu não peguei essa parte final aqui da carreira, tá? Porque é o que a gente vai usar pra prender. Então, assim como eu fiz, assim, com essa lateral que a gente já finalizou, né? Já fez, já forrei ela, também vou fazer isso com a parte central que já tá pronta também. Ó, já está aqui, tá? Ó, já cortei o tecido. E aí, eu vou organizando aqui, ó, pra ir costurando, tá? Mesma costura que eu ensinei pra vocês aqui, é a mesma que eu vou fazer aqui. A única diferença é que agora é reto, tá? Mas aí também, aí eu vou analisar certinho pra mim não prender esse ponto aqui, tá? Da lateral. A gente não pode prender esses dois pontinhos aqui de cima, tá? Você vai fazer até aqui, ó. Certo? Organiza aí. Esse ponto aqui, ele tem a vantagem porque ele já é bem estruturado. Então, não tem necessidade de você estruturar essa peça, né? Ele é um ponto que usa mais fio do que o normal e deixa a peça bem firme, né? Bem estruturadinha. Apesar de ser um fio mais fino, ainda ficou bem estruturada. E aí, eu não preciso colocar tela, né? Pra estruturar ela. E aí, ela vai ficar bem costuradinha. Eu vou fazer todo esse processo aqui, ó. Costurar certinho, tá? Pra depois que a gente costurar, aí sim a gente vir emendar essa lateral que a gente já começou e não cortou o fio, ó. Então, emendar essa lateral pra depois cortar o fio e começar a fazer a outra lateral.